Irmãos, nós estávamos aí nos últimos domingos falando sobre o Gênesis. Hoje nós vamos estudar aqui a partir do capítulo 13 de Gênesis. Nós falamos, no primeiro domingo que eu estava dirigindo aqui a classe, sobre o dilúvio, o pecado e a maldade do homem ali antes do dilúvio, que gerou aquela consequência tão terrível. O dilúvio que veio, destruiu a terra, a humanidade, só salvou uma família. Depois nós falamos na semana passada sobre aquela situação da edificação de uma cidade, de uma torre, chamada Torre de Babel, passagem que mostrou ali os homens também se unindo em torno da maldade, do distanciamento de Deus, e Deus interviu, agindo, destruindo aquela situação, colocando caos, trazendo a confusão das línguas. E hoje nós vamos falar sobre uma outra destruição, um outro juízo de Deus. Eu falei para vocês no início ali dos estudos que Deus, ele é um juiz justo. Ele é um reto juiz, segundo a palavra de Deus, justo juiz, juiz de toda a terra, e há várias citações bíblicas sobre Deus ser o juiz da terra. Deus não é somente apenas justo, mas ele é totalmente justo, e sendo totalmente justo, e sendo juiz e justo, ele promove na terra julgamentos, ele traz justiça. Muitas vezes essa justiça ela é incompreendida pelas pessoas que acabam achando, pensando pela própria compreensão humana que Deus é mau, que Deus é ruim, Porque como poderia fazer isso? Mas é porque não interpretam, não entendem, essa questão da justiça. E o que nós sabemos por justiça, também citei, é muito pequeno, perto do que realmente a justiça é. A gente tem a compreensão de justiça muito baseada na justiça humana, A gente analisa e entende um juiz muito perto do que o juiz civil aqui humano realiza. A gente sabe que isso está muito distante do que realmente é a justiça e de como realmente Deus é justo. Mas Deus é justo e ele realiza, promove juízos na terra. A gente vê isso na Bíblia toda e a gente vê bastante no livro de Gênesis. Eu citei aqui também depois a justiça que Deus promove ali no Egito, quando vai tirar o povo dele do Egito, ele julga aquele povo. Ele traz condenação, sofrimento pela maldade deles. Depois, quando vai invadir a terra, antes disso, Deus traz condenação e juízo para o seu próprio povo, que pela maldade se conspirou contra Deus ali no deserto. Deus permite que eles fiquem 40 anos naquele deserto, não era o propósito, mas eles acabam tendo consequências dos seus atos e ficam ali, e só Josué e Caleb é que vão entrar na terra prometida. Quando eles entram na terra prometida, eles estão julgando aqueles povos cananitas que eram maus, idólatras e tinham perversidades enormes, e foram julgados por isso. No texto de hoje, nós vamos estar lendo aqui, nós vamos falar sobre o juízo de Sodoma e Gomorra, duas cidades que se entregaram ao pecado, à perversidão, maldade, e foram castigadas, tiveram a consequência dos seus atos. Vamos primeiro começar aí a leitura em Gênesis 13, onde nós vamos ver o texto que fala sobre a separação de Abrão e Ló. Aqui já passou o dilúvio, o povo foi se espalhando pela terra, e junto com o povo se espalhando pela terra, foi também se espalhando a maldade. Os pecados, logo surgiu a idolatria, A idolatria está desde o princípio, mas começou as religiões idólatras, e o povo foi se afastando, de Deus. Até que Deus resolve chamar um homem para dele fazer uma nação e dele abençoar toda a terra. No propósito de Deus, através de Abraão, nasceria Jesus e viria para livrar o homem
da prisão do pecado, das condenações, da morte, do juízo, né, que o pecado traz sobre os homens. E isso Deus fez através de Jesus, que vem desse povo de Abraão, que Deus chama de uma já terra idólatra, de um povo idólatra, ali dos caldeus. Deus chama Abraão da sua terra para ele se separar, para ele viver uma vida diferente, uma vida de fé. E Abraão leva consigo um sobrinho de Abraão, se chamava Ló. Ele seguiu junto com Abraão. Ele também se tornou próspero e rico, como Deus havia feito assim a Abraão. E chegou um tempo aqui que eles precisaram se separar por causa de atritos entre eles. Nessa separação, vamos ler aí o que está no capítulo 13, versículo 8. Disse Abraão, nesse tempo ainda Abraão nem era chamado de Abraão, mas de apenas Abrão, seu nome original. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, nesse primeiro texto aqui que nós lemos, nós vemos a separação entre os dois, Abrão e Ló teve diante de si uma escolha. Abrão chegou para ele e falou: Ló, escolhe um lugar, qualquer lugar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe primeiro, que onde você for, eu vou no sentido contrário. E Ló escolheu uma terra atraente. Diz a Bíblia que a campina do Jordão era bem regada, como o jardim do Senhor. Era um lugar aprazível para eles que eram pastores, né, que tinham rebanhos. Era talvez o melhor lugar ali daquele ambiente ali, né? O melhor lugar para se escolher, ele escolheu, porque ele pensou apenas nessa questão material, terrena, passageira, mundana, né? Ele olhou para aquilo que poderia ser bom, visando prosperidade, mas não olhou para a situação muito clara aqui, já conhecida, né? Certo por todos, que aqueles homens eram maus e pecadores, grandes pecadores contra o Senhor. Maldade de Sodoma e Gomorra já era conhecida nesse tempo, nesse primeiro momento onde ela é citada, porque só mais tarde é que ela vai ser destruída. E provavelmente era conhecida dos homens, das pessoas, né? Eles faziam pecados contra Deus à vista de todos. Os homens pecam de forma visível, né? E muitas vezes também de forma escondida. Esses aqui não, esses aqui pecavam mesmo, né? De forma bem visível, de tanto que era conhecida aqui. Aqui diz, os homens de Sodoma eram muito grandes, eram maus e muito grandes pecadores contra o Senhor. Se há essa informação, né? A gente entende assim, né? Que essa maldade era conhecida também, porque depois a Bíblia acaba fazendo outras citações sobre isso. Ló escolheu viver a vida do mundo. Escolheu as coisas talvez mais fáceis, o caminho mais fácil, mais próspero. Apesar de Ló ser um homem justo, reto, pelo menos no que é citado sobre ele na Bíblia. Mas ele, ao fazer essa escolha, ele teve consequências também, dificuldades, e a grande consequência foi que foi tudo destruído, depois ele veio a perder tudo que tinha. Mas ele, ao escolher aquela terra,
ele teve consequências. E nós fazemos escolhas, né, em nossa vida, o tempo todo, todos os dias, né? E algumas escolhas nossas pode ser que terão consequências ruins, terríveis, né? E uma delas, né, é que nós sempre teremos dificuldades, aí independente da escolha, né, nós sempre teremos dificuldades ao viver neste mundo, que também é corrompido, tem pecadores maus contra Deus, né? E nós teremos que conviver nesse mundo o tempo todo, até o dia da volta do Senhor, e teremos certamente dificuldades com isso. Agora vamos para um pouco adiante aí, Gênesis 14, 10 a 17. Aconteceu uma guerra, o povo de Sodoma, ele serviu por 12 anos o rei de Elão, que chamava Querdolaomer, mas aí no 13º ano eles se rebelaram, juntaram alguns reis e guerrearam contra outros. Então foi a guerra dos 4 reis contra 5, conforme está aí na Bíblia, no Gênesis 14. Nessa guerra, o povo de Sodoma foi saqueado. Roubaram tudo que era deles, Sodoma e Gomorra. Eram 2 cidades, pelo jeito, muito próximas geograficamente e muito próximas também com relação ao relacionamento entre elas, né? Os reis, eles eram próximos e, muito provavelmente, por causa da destruição das 2 cidades, as 2 cidades compartilhavam, né, dessa maneira mundana, depravada de viver. Os reis foram saqueados e, junto nesse saque, eles levaram os bens, levaram também algumas pessoas, né? Provavelmente mulheres, crianças e tudo mais, e levaram junto o Ló e os seus pertences, seus funcionários, seus bens, seus rebanhos, né? Levaram tudo. E levaram o Ló também. Abraão ficou sabendo e juntou um pequeno exército de 318 homens. Abraão pegou homens, né, que eram nascidos na sua casa, funcionários, escravos, né, que ele era um homem já rico, e homens também de algumas cidades ali, que é citado. E ele vai, então, até esse rei que havia saído com Ló e seus pertences e os pertences de Sodoma. Abraão vai até eles, com esses 318 homens, Deus dá ali para ele uma vitória, ele consegue resgatar seu sobrinho e consegue resgatar aqueles bens ali da cidade de Sodoma e Gomorra. E não somente isso, ele não toma esses bens para si, ele devolve aos homens de Sodoma e Gomorra. Ainda fala assim, eu não quero que vocês pensem que foram vocês que me enriqueceram, mas é Deus que me enriquece. Toma aí o que é de vocês e devolveu a eles. Estou citando isso aqui para dizer que aquele povo que era conhecidamente mau, tem agora, de um homem de Deus, um ato de bondade, que é, de certa forma, um testemunho, né, do Deus a quem Abraão servia, e que ele deixou claro: eu sirvo ao Deus Altíssimo, eu não quero que vocês pensem que foram vocês que estão me enriquecendo. E uma coisa interessante, a gente não sabe se isso aconteceu, mas dá a impressão à Bíblia, que quando Abrão é abençoado por Melquisedeque, o rei de Sodoma, o rei de Sodoma aqui, ele chamava Bera. Dá a entender a Bíblia, se a gente está lendo aí, o capítulo 14 do livro de Gênesis, que, vamos ler o 17, após voltar Abrão de ferir a Querdolaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Depois começa aquela passagem, onde Melquisedeque sai até Abraão, lhe dá pão e vinho, lhe abençoa, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão lhe dá o dízimo, e depois continua essa outra parte,
Depois do 21, então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. E aí essa parte que eu falei, que Abrão não quer assim, né? Aqueles bens. Olha o 22. Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence. Então, dá a impressão para mim, quando eu estou lendo aqui, que aquele episódio, quando Melquisedeque abençoa Abraão, tem uma testemunha. E essa testemunha seria o rei de Sodoma. Por que eu estou dizendo isso? Porque dá a entender que o povo de Sodoma, principalmente aqui através do seu rei, tem uma oportunidade de mudança. Eles são abençoados por um servo de Deus, chamado Abraão, e eles presenciam um momento espiritual ali, né? De adoração a Deus, de bênção de Deus, através de um sacerdote do Deus Altíssimo, que é o Melquisedeque, rei de Salém. E ele presenciando isso, tem ali uma oportunidade, né? De conhecer a Deus. Mas que acabou não sendo seguida pelo povo de Sodoma, porque no fim eles foram destruídos. Então, talvez, né, usando aquela situação, o coração deles, ou daqueles homens, ou pelo menos do seu rei, teve ali uma pregação do Deus Altíssimo, né, do verdadeiro caminho, mas sendo mal, acabou não se arrependendo dos seus pecados. Deus deu um tempo, um prazo entre esse episódio, esse acontecimento, e mais à frente, o episódio quando Sodoma e Gomorra são destruídas. Vai passando aí a história, né? A Bíblia volta o enfoque para o povo de Abrão, a história de Abrão, nasce o filho de Abrão, Ismael, Sara e Agar, né? Aquela situação toda. E depois, quando chega lá no capítulo 18, versículo 16, nós temos uma nova referência a Sodoma e Gomorra. Deus vem ao encontro de Abrão, lhe aparece numa visita, quando chega até a sua casa 3 anjos. Desses 3 anjos, eles ficam ali na casa de Abrão. Abrão lhe prepara comida, eles ficam um tempo longo ali, né? E no capítulo 16, versículo 18, vamos ler aí, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abrão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abrão o que estou para fazer? Visto que Abrão, agora já é Abraão, né? Mudou. Nesse meio tempo mudou o nome de Abraão. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei de fato o que tem praticado, se o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então, Deus resolve não esconder de Abraão o que estava para acontecer. Deus promove ali um momento de comunhão com Abraão e o leva a orar. Abraão se prostra diante de Deus, sabendo do que vai acontecer, e começa a interceder por aquela cidade. A passagem vai dizer que Abraão começa diante de Deus perguntando a seguinte coisa, né?
Mas Deus, se porventura houver naquela cidade 50 justos, o Senhor vai destruir aquela cidade ou vai preservá-la? Preserve por amor desses justos. Mas aí, Abraão, ele, talvez meditando, né, na situação, ele resolve diminuir o número, porque achou que pudesse ser muito, aqueles 50 justos, né? Porque ele sabia, conhecia a maldade. Abraão sabia que aquela cidade, uma hora, ia ser destruída mesmo. O caminho era ruim. A gente sabe, quando o mundo está indo, caminho ruim, situação ruim, os homens perversos, maldade se multiplicando, a gente sabe que uma hora as coisas vão ficar ruins. Deus vai vir e vai julgar. Aquele povo estava se distanciando muito de Deus. Abraão provavelmente já estava até imaginando que se um dia acontecer, chegou o dia. Deus fala com ele, e ele, sabendo do que vai acontecer, ele começa a interceder por aquele povo. Ele vai orar, né? E possivelmente a motivação do coração de Abraão era seu sobrinho, né? Ele sabia, seu sobrinho mora lá, sua família estava lá, parte da sua família, né? Ele não queria vê-los destruídos. Mas ele intercede por toda a cidade, não só pelo seu sobrinho, pela sua família. Ele intercede por todos. Ele convivia com aquele povo. E ele vai pedindo: Deus, não destrua aquela cidade se tiver 50, se tiver 40. E vai baixando, né? E Deus, e por fim, a última súplica é: Deus, não destrua aquela cidade se tiver 10 justos. Mas não tinha 10 justos naquela cidade, a situação era realmente incontrolável. E foram poupados os justos daquela cidade, não justos pela justiça humana, a gente sabe disso, né? Ninguém é justo pela justiça humana, pois todos somos pecadores, nós carecemos de Deus, precisamos que Deus seja a nossa justiça, porque se for pela nossa justiça, nós teremos um fim semelhante ao de Sodoma e Gomorra. Abraão, então, intercede pela cidade, está narrado aí em Gênesis 18, do 22 até o 33, conforme eu citei. E aqui eu queria destacar o pecado de Sodoma e Gomorra. Por que, então, essa cidade foi destruída? Mais para frente tem a narração da destruição da cidade. Por que Sodoma e Gomorra, duas cidades que estavam mergulhadas no pecado, foram destruídas? Quais eram os pecados dessa cidade? A pecaminosidade da cidade era conhecida, como está lá no Gênesis 13, que nós lemos primeiro, mas nós temos outras citações bíblicas. Nós temos uma citação bíblica que está em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 e 50, que diz o seguinte: ali está narrando uma profecia sobre a destruição de Jerusalém, e diz que Jerusalém era amiga da cidade de Sodoma, mais ou menos isso. Então, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, vendo isto, as removi dali. O pecado de Sodoma e Gomorra era pecado também sexual, depravação sexual, nós vamos falar disso, né? Mas havia também outras coisas. Provavelmente idolatria. A gente sabe que os cananitas, né? Nós falamos na aula passada sobre os filhos de Cã, né? E Canaã é amaldiçoado ali naquela situação que aconteceu com Noé e seu filho Cã. Os cananitas, eles ficaram por toda a África, na distribuição geográfica que eles tiveram, com algumas mudanças, né? Mas na predominância, eles ficaram por toda a África e ali na terra onde hoje é chamada de Palestina. E os cananitas, eles foram os povos que foram destruídos quando o povo de Israel invadiu aquela terra. Mas esse povo aqui, provavelmente era cananita, foi destruído antes. A maldade deles era tão grande que não deu para esperar 400 anos depois que o povo de Abraão foi para o Egito para serem destruídos com as outras nações cananitas. Esse pessoal aqui precisou ser destruído antes por causa da sua maldade.
Se eles eram cananitas, provavelmente eles tinham pecados semelhantes àquelas outras nações cananitas, e esses pecados eram muitas vezes de ordem sexual, sim, de depravação sexual, mas também havia outras coisas, como o egoísmo. Aqui está falando que eles não respeitavam o direito dos pobres, né? Eles eram soberbos, eles se achavam ricos. Essas cidades eram prósperas, Sodoma e Gomorra, havia esse vale fértil ali, e as cidades eram prósperas. Havia naquele local ali muitos postos de betume, que é citado na Bíblia, que era uma riqueza ali do passado, o petróleo de hoje, mas naquele tempo também já tinha o seu valor na construção civil, como nós falamos na aula passada. Então, eles eram prósperos e eles, com isso, se achavam maiores do que os outros. Muito semelhante ali à igreja de Laodiceia, quando Jesus faz a carta ali, a igreja de Laodiceia, vai mostrar que eles se achavam importantes e tudo mais, e na verdade eles estavam, com isso, se afastando de Deus. Se achavam ricos, tinham prosperidade e confiavam nessa prosperidade. Arrogância, né? E a arrogância é condenada por Deus. Aqueles que se exaltam serão humilhados. Um outro problema, a falta de hospitalidade. A gente vai ver aqui depois, na narrativa da destruição da cidade, que chegaram 2 homens, que na verdade eram 2 anjos, mas eles chegaram na aparência humana. E eles, na porta da cidade, encontram com Ló. Ló é hospitaleiro. Traz aqueles homens para a sua casa e os protege. Mas os homens daquela cidade não queriam isso, né? Eles queriam abusar sexualmente daqueles homens. E não eram poucos homens, eram toda a cidade, moços e velhos. Os homens todos da cidade foram até a casa de Ló com esse intuito e forçaram essa situação. Então, além de falar aqui, eu vou entrar aqui nos pecados sexuais, né? Eles eram também, não eram hospitaleiros. Havia uma regra no Antigo Oriente Próximo de hospitalidade, e a pessoa, ela sendo hospitaleiro, ela deveria receber e proteger os hóspedes como se fosse a sua própria família. A atitude de Ló, ao hospedar aqueles homens e arriscar a sua própria família, ele coloca aqueles homens até numa condição superior à sua família. Ele arrisca até as suas filhas. Mostra que ele teve uma atitude certa, de caráter e justiça, e uma atitude certa para aqueles dias, porque então havia essa lei ali naquele pedaço, né, o Oriente Próximo, mesmo não tendo ali leis claras naquela época de Deus, né? Deus havia mandado, Deus só vai mandar as 10 leis, né? O decálogo lá com Moisés, né? Para o seu povo. Mas aqueles povos também, eles tinham códigos de ética, de leis, de respeito, eles também não era assim tão, né? Fora da lei. Eles tinham, certamente eles possuíam esses códigos. Mas aqui eles estavam querendo descumpri-los, os homens daquela cidade. Então, nós temos essas 2 situações, né? A falta de hospitalidade, que é clara, essa arrogância e abuso dos pobres, que é citado em Ezequiel, e nós temos aqui a mais evidente, né? Que é a questão da depravação sexual. A depravação sexual mostra a realidade do homem sem Deus, que é entregue à violência e às suas paixões terrenas. Quando o homem não refreia os instintos da carne, para Caim, Deus disse: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4, 7. Os homens precisam dominar os desejos. O povo, antes do dilúvio, foi destruído porque já não se dominavam mais. A violência, a maldade entrou na população, na sociedade, se corrompeu a todos. Foi uma situação difícil, já não havia quem buscava a Deus, até da família de Sete, né, nós falamos sobre isso, só resta ali Noé, no meio de um povo que era um povo consagrado a Deus,
lá desde o seu início. Um povo que provavelmente serviu a Deus antes do dilúvio, e um povo muito numeroso, mas que acaba também se corrompendo, conforme diz lá no Gênesis 6. Aí sobra Noé, através de Noé, Deus salva a humanidade, porque ele acabou destruindo todo aquele povo. Aqui, Deus vem salvar também uma família, pequena família, que foi a família de Ló, daquela situação horrível, né, que aconteceu com a destruição das cidades. O homem precisa dominar os seus instintos. Infelizmente, o homem pecador, distante de Deus, não consegue fazer isso. Ele até pode fazer em parte, parcialmente, mas ele não consegue, distante de Deus, dominar os seus instintos. Diz a Bíblia em Gálatas 5,19: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A Bíblia é clara, né, ao falar sobre as obras da carne. E as obras da carne são as obras que praticam aqueles que não possuem o Espírito de Deus. Diz a Bíblia que o fruto do Espírito aí cita tudo ao contrário, né? Mansidão, domínio próprio, justiça, bondade, longanimidade, coisas, né? Que são o contrário dessas aqui. E que os homens que conseguem, né, viver distante dessas obras aqui, são aqueles que são guiados pelo Espírito. O Espírito habita em nós, milita contra a carne. Não deseja, né, que nós façamos essas obras aqui. Então, o Espírito, ele guerreia dentro de nós, e o objetivo é dominar, né, subjugar a carne, a natureza humana, carnal, que continua em nossa vida no ser humano. Todos nós, né, temos que dominar nossa natureza carnal. É como se fosse um leão dentro de nós, que precisa ser enjaulado, amarrado, né? Porque senão nós iremos na direção contrária do fruto do Espírito, daquilo que Deus deseja para nós, e teremos consequências ruins e destruição, e o pecado, a gente sabe, né, de toda a destruição e problema que ele causa, principalmente, a principal das coisas, né, é o afastamento de Deus. Então, como cristãos, aqui já né, aplicação para nós, né, como cristãos nós temos que viver distantes de toda a obra da carne e dessas obras ligadas à depravação sexual, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, né, e todas as outras também. Aquele povo ali se entregou às vontades carnais, né? Em Judas 7 diz que aquelas cidades estavam entregues à prostituição. As cidades estavam entregues aos desejos carnais, não mais reprimiam esses desejos e faziam tudo o que fosse da vontade da carne e desrespeitoso a Deus e aos homens. E também o homossexualismo. O que aqueles homens queriam praticar é condenado por Deus. O homossexualismo é condenado na Bíblia. Diz a Bíblia que Deus fez homem e mulher. Deus abençoou o casamento entre homem e mulher e condena a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Está em Levítico 18, 22, Romanos 1, 21 a 27, 1 Coríntios 6, do 9 ao 11 e outros textos bíblicos que falam sobre isso. A situação não era boa. Aquele povo estava totalmente distante de Deus. E não houve arrependimento. Eles tiveram, talvez, essa oportunidade, como eu falei, porque todos têm a oportunidade do arrependimento diante de Deus.
Deus não destruiu de imediato, tão logo eles ficaram maus. Deus foi permitindo mais um tempo, até que realmente não houvesse a possibilidade de mudança. E mesmo com a intercessão de Abraão, Deus já tinha sentenciado. E como eu falei nas aulas anteriores, Deus sentenciou, julgou, ele é juiz. Quando sai a sentença de Deus, acabou. Não há mais nada para ser feito. E como eu falei para vocês também na aula anterior, há um juízo futuro que já foi sentenciado por Deus. Deus já decidiu destruir toda a humanidade, todo o planeta, todo mundo. E isso vai acontecer um dia. Ele está sendo elonganho para que mais e mais pessoas escapem dessa destruição terrível que vai acontecer no futuro. E que é semelhante, citada de forma semelhante à destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra seria um símbolo daquilo que um dia será no futuro. A destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos ler aí Gênesis 19, do 23 até o 38. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Deixa eu só recapitular um pedacinho do texto, que nós não vamos ler tudo, que é muita coisa. Aqueles homens vão até a direção de Sodoma e Gomorra. 2 homens enviados por Deus são recebidos por Ló, que está à porta da cidade. Ló, estando à porta da cidade, simboliza que ele era um homem de respeito naquela cidade, um homem importante. E ele, fazendo justiça, hospeda aqueles homens. Ao hospedar aqueles homens, passado algum tempo, mais tarde da noite, vem até a sua casa os homens todos daquela cidade, muitos homens, não fala mulheres, fala homens. Muitos homens, velhos e moços, vão até a porta de Ló, batem e exigem que Ló solte aqueles homens, mande aqueles homens para fora de casa, para que eles pudessem abusar daqueles homens, abusar sexualmente. Ló intercede por eles, não façam isso, Tenham temor de Deus. Ló intercedeu por eles, mas eles não mudaram de atitude, envie eles aqui. Então, Ló chega a oferecer as suas próprias filhas, e ele cita que as filhas eram virgens. Tome as minhas filhas, Uma atitude desesperada, não quero julgar se é certa ou se é errada, Estranha. Ele joga a própria família em risco, por aqueles homens. Mas nada adiantou, até que os anjos, com o poder de Deus ali, coloca sobre aqueles homens daquela cidade que estavam à porta, batendo, lutando ali contra Ló, joga sobre eles a cegueira. Aqueles homens da cidade de Sodoma e Gomorra ficam cegos e já não conseguem mais localizar ali a porta de Ló. Dessa forma, os anjos apressam a Ló e sua família para que saiam da cidade, porque ela será destruída. E Ló, os anjos fazem até o convite a Ló para que ele chame os genros, os futuros genros. As filhas estavam prometidas em casamento, e ele pede até que os genros possam ir. Os anjos salvariam, possivelmente, aqueles homens. Mas eles não quiseram, eles eram conforme aquela cidade. Eles tinham a raiz de Sodoma dentro deles. Eles não tinham interesse em escapar, em fugir de Deus, Eles estavam na mesma situação. E eles apressam, então, a família de Ló a correr. Ló corre da cidade com a sua família, mas os anjos dão uma ordem: não olhem para trás, não se voltem para a campina, não venham, não voltem. Ló e suas filhas saíram, e a sua esposa também saiu, mas a esposa de Ló, ela se volta para trás. Possivelmente ela temeu perder as coisas que tinha, E possivelmente a maldade, a raiz ali da cidade de Sodoma já havia penetrado o coração dela também, ela já estava tomada também pela mesma depravação, pela mesma situação, de forma que ela também foi destruída. Ela não escapou.
Ela volta-se para trás e ela se transforma numa estátua de sal. Curioso, né? Virou uma estátua de sal. Mas foi isso o que a Bíblia diz que aconteceu. Nós vamos ler agora, então, a partir do 23, aí nós vamos ler melhor, né? Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, outra cidade ali, né? Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar, aí já vai ser a origem dos Moabitas, vamos parar por aqui. Então, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, essa destruição aconteceu de forma física, né? Deus derrubou sobre ela fogo e enxofre. Choveu sobre aquela cidade fogo e enxofre, e a destruição veio e destruiu a tudo o que existia ali. A Bíblia destaca, né? Toda a campina, o lugar era belo, era cheio de pasto, né? Parecia um jardim, né? O jardim do Éden. Mas foi todo destruído pelo fogo que caiu e consumiu a tudo. Consumiu os moradores, consumiu as cidades, né? Pelo menos aqui essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, e consumiu tudo que havia na terra, que nascia na terra, árvores, imagina, tudo ali foi destruído por esse fogo e por esse enxofre, que são símbolos dessa destruição que eu falei final, que também já foi sentenciada por Deus, que um dia chegará sobre todos os habitantes da terra. E são símbolos também do inferno. Quando a referência bíblica lá de Apocalipse 20:10 vai falar sobre o inferno, onde serão lançados o diabo, seus anjos e aqueles homens que não seguiram a Cristo, é muito parecido, né, com a descrição bíblica aqui de Sodoma e Gomorra, porque diz que lá haverá um lago de fogo e enxofre. Então, Sodoma e Gomorra acabou sendo um símbolo da destruição final e do inferno, né? A gente é difícil de compreender, né? A nossa compreensão humana é limitada, então a gente não sabe como será lá depois, no fim das coisas, né? Para aqueles que estão com Cristo e para aqueles que estão sem Cristo. Então a Bíblia utiliza-se de referências de coisas humanas, né? Diz que nos céus, para aqueles que estarão com Deus, será como um jardim, como um paraíso, um lugar onde há um rio muito bonito, né? Que sai, faz citações de ruas como de ouro, coisas que a gente pode compreender. E quando vai falar sobre o inferno, fala de fogo e fala de enxofre. E faz, de certa forma, uma citação, uma referência ao que aconteceu com Sodoma e Gomorra. O que restou daquelas cidades? Passaram-se 3.700 anos, mais ou menos, desse episódio. Nós estamos aqui no dia de hoje. E será que há achados arqueológicos, evidência de que essas cidades existiram? Porque o pessoal pesquisa bastante, né? E há, sim, referências arqueológicas, né? Eu não preparei um estudo pensando nisso, né, de trazer aqui para vocês, mas há referências. Eu já vi estudos sobre isso e já vi visitas que as pessoas fazem, né? Aqueles locais, colocam lá na internet, né? Tem um canal que eu sigo, sempre estou assistindo, provavelmente vocês também assistem lá, que é o Israel com Aline, que é uma guia de turismo lá em Israel, que mostra aqueles locais, né? Vai nas ruínas, vai... Aqui foi Jericó, aqui foi isso, aqui aconteceu a passagem bíblica e tal. E ela vai lá no local referido, né, da Bíblia, onde era uma campina, e realmente lá não sobrou nada, gente. Eu não fui, né, mas eu vi pela internet
Ali não sobrou nada. E a situação, o caos que se tornou aquele local é estranho. E há também ligação com o que a Bíblia diz. Por exemplo, naquele local, há montanhas de sal, rochas, cavernas enormes de sal, e há presença de enxofre, e é muito enxofre. E lá não é um local vulcânico. É difícil de explicar aquele enxofre, o que aquele negócio está fazendo lá, naquele lugar. E é um local desértico e inóspito. É um local totalmente inóspito e totalmente ímpar. É um local diferenciado na Terra. Sim. Quando eles vão lá e fazem essas visitas, eles falam, gente, esse local aqui, não existe um local como esse na Terra toda. Na Terra toda. No planeta, no continente todo, nos continentes todos, não há um local como esse, né? Com essa geografia aqui. E interessante, né? Pelo menos o enxofre e o sal estão nas citações bíblicas, né? E são encontrados lá até hoje. Uma história semelhante também à história de Sodoma e Gomorra aconteceu anos mais tarde, quando o povo de Israel já estava habitando aquela terra. A história está narrada em Juízes 19 e conta de um levita com sua concubina que estavam em viagem e resolveram, já era tarde da noite, parar numa cidade e dormir ali na praça daquela cidade. Um homem bom, vendo aquilo ali, que o homem ia dormir na praça com a sua concubina, e ele era levita, esse homem vai e hospeda, tá vendo a regra de hospitalidade? O homem vai e hospeda aquele casal, né, na sua casa. Mas aí os homens daquela pequena cidade, chamada Gibeá, é muito semelhante, vão até aquela casa e forçam aquele homem. Manda esse viajante aí para fora para que nós abusemos dele. Está vendo a maldade? Já novamente, agora no povo de Israel, mas com as mesmas características, né? Depravação sexual. O povo já entregue aos seus prazeres, às suas paixões carnais. E aquele homem que hospedou o levita não permite isso, mas a concubina sobrou para ela. Sabemos que na sociedade do passado, né, haviam muitas práticas, né, que desfavoreciam as mulheres. E é citado na Bíblia. Não diz se é certo, se é errado, mas as mulheres elas eram desfavorecidas em muitos casos. Nesse caso, ela ainda sendo uma concubina, ela não era a esposa de fato daquele homem, sobrou para ela. Ela foi entregue aos moradores daquela cidade que abusaram dela a noite toda e que levaram ela a morrer, a óbito. Ela morreu diante de tudo que fizeram, certo, de perversidade com aquela mulher. E ela morrendo, aquele homem se desesperou com a situação, pegou o seu corpo e desmembrou o seu corpo e mandou partes para cada uma das tribos de Israel, mostrando sua indignação e levando aquele povo a uma revolta muito grande que acabou eles, pelo menos ali, momentaneamente, se voltando para Deus. Depois até de guerrear entre si, né? Então, essa situação, né? Ela não é única e exclusiva vista em Sodoma e Gomorra. Ela foi vista mais tarde no povo de Israel e, em semelhança, ela é vista no mundo de hoje, nos dias atuais. O que os homens maus dos dias de hoje, né, estão promovendo e permitindo, né, que as suas vontades carnais não sejam mais refreadas, está levando a sociedade a uma situação de imensa imoralidade, né, de tristeza, de distanciamento de Deus e de maldade, de desonra. Os homens estão se tornando cada vez mais imorais, cada vez mais depravados e
entregues à prostituição e ao homossexualismo, que também foi citado aqui no texto. Os homens estão cada vez mais se distanciando de Deus, e isso certamente trará inúmeras consequências. Por fim, então, gente, tentar aqui, hoje eu acho que eu consigo aqui colocar todo o conteúdo na aula. O pecado traz consequências terríveis. O pecado nos afasta de Deus, traz morte espiritual e morte física, nós já falamos disso nos outros estudos. E o pecado nos afasta de Deus, e afastados de Deus, nós que um dia fomos criados à imagem e semelhança de Deus, passamos a perder tudo isso no dia a dia da nossa prática, ou da prática daqueles que estão vivendo na vida de pecado. E um pecado gera outro, o homem vai se afastando tanto de Deus que ele se torna abominável, ele se torna terrível, e não há mais solução para ele a não ser o juízo. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno e que Deus, através do seu plano, da sua vontade, do seu desejo, ele nos resgatou desse mundo terrível. Resgatados desse mundo terrível, nós ainda convivemos com ele. Jesus orou, né? Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal, né? Os livre. Nós estaremos sempre convivendo nesse mundo pecaminoso. Mas, será que o mundo pecaminoso vai continuar vivendo em nós? Será que seremos contaminados, como foi ali a mulher de Ló? Será que toda essa maldade, essa depravação não está também chegando até nós? E para que isso não aconteça, né, nós precisamos de uma vida voltada para Deus, cheia do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus estando em nós, nos ajudará a dominar a nossa carne. Diz a Bíblia, andai no Espírito. Será que estamos andando no Espírito? Ou estamos tentando viver a semelhança desse homem aí que está à nossa volta, entregue aos seus pecados, às suas paixões, contaminados e influenciados por isso? Hoje nós temos que tomar cuidado aí muito, né, também através aí da internet, as redes sociais, tem os influencers. A maioria dos influencers estão influenciando o homem a ser realmente mundano e distante de Deus. O que a gente vê é isso. E as pessoas, muitas vezes, elas estão buscando essa influência. Também percebemos que aqueles que iniciam a caminhada com Deus, tornam atrás, eles são destruídos. Diz a Bíblia, quem coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Diz lá em Hebreus que homens até que experimentaram as coisas espirituais, a bondade de Deus, eles caíram e para eles não há mais solução. Mesmo vivendo com Deus, entregando sua vida para Deus, homens de Deus, né? Homens da igreja, né? Muitos se desviarão, muitos se afastarão. E tudo isso acontecerá por causa dessa vontade carnal, dessa influência mundana que também vem sobre nós. Para que a gente fique distante dessa influência, é necessário que a gente tenha uma vida devocional correta, né? Em oração, lendo a palavra, se fortalecendo no Espírito, buscando a Deus de fato no meio de uma geração tão corrupta e tão suja que está à nossa volta. Dessa maneira, né, nós seremos poupados dessa destruição toda aí que vem pela frente. E também poupados de consequências, né, na nossa vida. De repente, não estamos sendo tão abençoados como deveríamos. De repente, não estamos sendo tão bem-sucedidos, como diz a palavra de Deus. Tudo que o homem de Deus faz, ele prospera, ele é bem-sucedido, porque ele anda, né,
conforme os estatutos de Deus. Se não estamos, talvez, né, sendo tão abençoados assim, será que já não é uma consequência de um Deus justo, né, que nos trata como filhos e que nos disciplina como filhos? Pois esse é o nosso Deus, né? Ele nos disciplina para que a gente justamente não se corrompa, não seja destruído, né, pelo pecado. O pecado nos afasta de Deus, e aquele que mais é prejudicado é o homem, né? Ele não somente se afasta de Deus, mas toda a maldade e as coisas que ele entrega à sua vida já não traz felicidade e alegria para ele, por mais que ele faça essas coisas. E ele mesmo será infeliz e sofrerá, né, essas consequências. Nós possamos pensar em tudo isso e que possamos nos esforçar, né, como cristãos, a ter uma vida de busca por Deus diária. E buscando o seu Espírito, a sua palavra, nós seremos pessoas diferentes nessa geração para que outros possam conhecer a Deus também e fugir dessa destruição que virá. Amém? Eu vou encerrar já por aqui e deixo para os irmãos fazerem perguntas e considerações. Hoje aí, ó, tá vendo? Uns minutinhos antes de bater o sinal. Nós falamos também na aula anterior lá sobre a confusão da Torre de Babel e falamos também na primeira aula sobre o dilúvio. De repente ficou nessas aulas anteriores alguma coisa aí que você ainda queria comentar, questionar ou trazer, né, para a nossa discussão aqui na sala. Na primeira aula, como eu falei, eu nem dei oportunidade, na segunda eu dei no início, e no final acho que acabou também passando sem essa oportunidade. De repente você queira falar alguma coisa sobre as outras duas aulas ou sobre a aula atual, sobre o que nós conversamos aqui. Alguma pergunta, algum comentário que você queira fazer? Ou alguma consideração, como fez o Fernando na aula passada, para esclarecer ainda mais o assunto? Mas Deus mostrou, deixou aparecer o que realmente aconteceu na época, o que como era pecado, e a gente está vendo os nossos dias de hoje, né? Então, que está se repetindo a história. Então, nós sabemos que vai acontecer, né? Porque já aconteceu em outras épocas também. Falando também sobre a Aline, ela fala, eu assisti a série do cara dela, do História, e ela colocou depois, tá? Então, assim, para ver como que deixou rastros, né? Então, tem história também como provar que realmente, né, aconteceu, existiu essa cidade mesmo. Então, é muito importante esse contexto histórico para nós, para que a gente possa entender, né, como que foi, como tem acontecido. Igual você falou, já tinha as regras, mas eles ainda nem tinham trazido, né, o Moisés ainda, com as leis, mas eles já tinham, mas havia ali a programação que cada vez Deus foi colocando mais regras para ver se iam eliminando, né, a obra da Maria em nossas vidas. E a filha, né, no nosso treinamento a gente não tem, mas não tem nada dele. Era errado, Deus não aceitava isso, né? Mas foi crescendo, foi amadurecendo, foi melhorando, né? Foi lapidando a mente do ser humano para ver aquele espírito que a verdade não é, né? Deus Isso, a Bíblia não esconde os erros, né? Abraão teve erros, os erros foram mencionados. Os filhos de Abraão, lá depois, né, os filhos de Jacó, aconteceu um caso lá de um abuso, né, contra Diná, e eles foram lá, fizeram uma vingança, né? Aquilo estava errado, o que aconteceu com ela estava errado, mas eles foram e fizeram outro erro, né? Eles foram e mataram os homens daquela cidade, eles agiram, né, pela vingança humana, mas dá para perceber que aquilo era errado. O povo não era povo de Deus, né? Não era uma cidade de Deus, mas as pessoas percebiam que aquilo estava errado, né? Eles sabem, o homem sabe que está errado, né? Essa questão
talvez de uma consciência que todos possuem, né? Até mesmo o incrédulo, né? Os índios lá, eles têm regras. Talvez eles vivem distantes da sociedade, eles tentaram viver uma vida, alguns, né? Algumas tribos bem isoladas, eles ficam muito distantes da sociedade, eles não têm a influência toda que a sociedade tem com relação a esses princípios, regras, né, do direito, mas muitas dessas sociedades ali indígenas têm regras, e muitas vezes é errado o estupro, é errado o assassinato, é errado essas coisas de depravação, né? Lá também, nesses povos que às vezes nem cresceram sob a influência da sociedade e tudo mais. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Fazer algum comentário? A questão da intercessão de Abraão. Abraão intercedeu ali por aquela cidade. Por que Abraão fez isso? Né? Às vezes eu tenho uns porquês, né? Por que Abraão fez isso? Mas se ia ser destruído de todo jeito, o que adiantou Abraão ter se humilhado diante de Deus e ter pedido? Certamente adiantou. A oração ela faz bem para quem está orando, né? Certamente para Abraão, para a sua compreensão, para o seu coração, foi muito importante ali, talvez horas que ele tenha passado diante de Deus suplicando, né? Pedindo que aquilo não acontecesse. A gente vê Davi, que quando pecou, ele foi informado pelo profeta Natã de que o filho que ele tinha ali com Batseba, daquela situação de pecado que envolveu até, matou o marido da Batseba, aquele menino ia morrer. Davi sabia que ele ia morrer, mas Davi orou e orou, e não fez mais nada a não ser orar, né? Até o momento que eles vão comunicar a morte do menino. Aí ele se levanta, né? Vai comer, mas ele orou, ele sabia que Deus podia, né? Ele confiava, mas por outro lado ele sabia que Deus já havia sentenciado. Mas ele foi bom para ele orou. Foi uma parte até do luto dele ali, né? Que talvez tenha já passado antes. Isso. É isso. Então, que Deus nos ajude, né? Em toda a nossa vida, a nos distanciar do erro, a orar, interceder por aqueles que estão se perdendo à nossa volta. Amém?